Mas, enfim, seria isso nesse primeiro momento, Michel. Não, tranquilo. E é engraçado, né, cara? E essa situação levou, né, a uma grande ironia, digamos assim, do destino. Duas ironias, né? Vamos colocar assim, em relação ao Henrique VIII. Aí a gente tem aqui, ó, em ordem, né, de quem governou. Na verdade, não é ordem, né? Porque primeiro foi o Eduardo VI da Inglaterra, tá aqui embaixo. Tu vê, ele parece ele parece até um primo meu, cara. Na verdade. Mas assim, não é muito diferente dos nossos alunos, não, hein, cara. Depois, ele morreu com menos de 20 anos de idade, então morreu muito jovem mesmo. Quer dizer, nem governou, praticamente, né? Desde a morte do, do Henrique VIII até o momento em que ele governou. Tá? Aí depois nós tivemos o reinado da Maria I Tudor, não confundir, queridos e queridas, não confundir com a Maria I Stuart. Teve duas Marys. Essa é Mary Tudor. Tudor, Antônio Mouro, olha aí, ó, que fez essa bela pintura. Olha ela com a rosa vermelha na mão, Heitor. E essa aqui que dispensa apresentações, né? Grande Bebete I, Rainha Elizabeth I, a famosa Rainha Virgem, né? Da qual os fundadores, colonizadores da América do Norte batizaram, né, em honra à rainha, o estado da Virgínia, Virgem, Rainha Virgem. Né? Então, qual é a primeira ironia, meu querido? Acho que a gente já pode, a partir daqui, ir aterrissando nessa nossa live. Né? A primeira ironia é que o rei Henrique VIII, né, ele queria um filho homem para manter a harmonia, a pacificação do trono inglês depois dessa grande guerra. Né? Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, depois a Guerra das Duas Rosas, e para manter essa paz ele acreditava que tinha que ser um filho homem, um varão no trono da Inglaterra. Ironicamente, né, o filho dele morreu muito cedo e uma das maiores monarcas foi a Rainha Elizabeth I, uma mulher. Então, quer dizer, ele errou redondamente no seu julgamento. Né? Esta mulher foi uma das mais formidáveis monarcas inglesas já coroadas. Né? Nós tivemos outras grandes rainhas, incluindo a Rainha Vitória, já falamos dela, e a própria Elizabeth II, que está hoje no trono há muito tempo, né? Diz passagem, há muito tempo no trono. Essa é a primeira ironia, Heitor. A segunda ironia é a seguinte: nenhum dos três sucessores teve herdeiros. Olha só. Né? Então nós temos aqui a Maria I casou com Filipe II da Espanha, mas não teve filhos. Olha que doideira. O Eduardo VI não teve nem chance de ter filho. Não casou, morreu muito cedo. Né? Antes que pudesse ter a tchaca-tchaca na buchaca, ele, pum, veio a morte. E a Isabel I nem casou. Então, quer dizer, a Maria I Tudor casou. A Elizabeth Tudor não casou. Por isso que ela ficou conhecida como Rainha Virgem. Apesar que alguns historiadores, como John Guy, por exemplo, Heitor, comentam que ela teve relações com um dos navegadores, o corsários do tempo dela, que teria sido Francis Drake. Né? Mas não houve um casamento, não houve o nascimento de um herdeiro. E com a Rainha Elizabeth I, que morreu em 1603, morre a dinastia Tudor, né? Iniciada pelo pai do Henrique VIII. Né? Então, nessa busca desenfreada pelo filho homem, essas tragédias familiares que acometeram, pelo que você falou, uma hipótese bem provável é a eritoblastose fetal, tem a erosão genética, né, que é esse cruzamento entre parentais, né, no caso primos, mais provavelmente, mas havia caso das dinastias serem, ou a manutenção de uma dinastia ser fruto de relações incestuosas, incluindo pai e filha. Tá? Tem essas histórias também nas monarquias europeias, mas na monarquia inglesa, agora de cabeça eu não lembro de nenhuma. Né? Mas, enfim, tanto queria filho, o filho que alçou ao trono morreu precocemente, a filha foi uma das maiores rainhas da Inglaterra, mas nenhum dos três que foram alçados ao trono teve filhos, morrendo então a dinastia Tudor depois de
pouco mais de 100 anos, né? E aí depois, enfim, a Inglaterra entra na ascensão da dinastia Stuart, vai haver uma convulsão político-social que levará a Inglaterra a uma revolução, chamada Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, alguns conhecem assim, que vai culminar em 1689 com a assinatura da Declaração de Direitos por um rei que nem sequer era inglês, era o Guilherme de Orange, da Holanda. Olha lá, que loucura, isso aí. E isso vai levar a Inglaterra, então, à adoção plena da chamada monarquia constitucional parlamentarista, que é o que a gente conhece hoje, né? O rei reina, mas não governa, não é isso? Então, tragédias, tragicomédias, nesse caso mais tragédias, né, permeiam essas situações familiares europeias, desses tronos, monarcas, reis e rainhas que estamos aí esmiuçando em diferentes episódios, e esse, no caso, sobre a monarquia Tudor da Inglaterra. Show de bola. Ô, Michel, só rapidinho fazer uma tipo Freakonomics, não tem aquele livro Freakonomics, tu vai fazendo umas ligações malucas assim? Olha só o que me... olha só, me passou aqui. Porque, veja bem, Veja bem. Você nos alertou ali, você nos falou ali da questão de que o rei Henrique VIII, querendo casar novamente, não sendo autorizado pelo Papa, cria uma nova religião, né? A religião oficial lá da Inglaterra, que é a Igreja Anglicana. Você disse que existiu uma influência muito grande da Espanha. Sim. E daquele período ali do início do século XVI, do início do século XVI, final do século XV, início do século XVI, por volta de 1500, a Espanha e Portugal estavam voando baixo. Eles estavam. Os caras estavam descobrindo. Cara, o que a Espanha e Portugal. Espanhol. Não, e o Império Português, eles dividiram o mundo no meio, né? Dividiram o mundo no meio. Então, assim, o que eles estavam fazendo era mais ou menos tipo era parecido com uma corrida espacial. Sair pelos mares era como se fosse para o espaço naquela época. Verdade. Bom, e aí, por causa dessa influência e também pelo Papa não deixar, enfim, o cara vai lá, casa novamente, acontece tudo isso que a gente acabou de falar nessa live de hoje aí, essa esculhambação, os filhos não têm filho, ocorre uma nova dinastia. Essa nova dinastia só faz coisa errada, dá uma revolução, e aí ocorre uma guinada na política inglesa, mas embora beleza, agora o rei é só chefe de Estado, chefe de governo é primeiro-ministro, Casa dos Comuns, Casa dos Lords e tudo aquilo que a gente já conhece, gostando disso ou não, porque é legal quando você sabe que a gente quer ver o rei mandar, né? A gente quer ver o rei mandar, mas tudo bem. Gostando ou não, o fato é que a Inglaterra funcionou. E a gente já falou aqui do Império Britânico, que era de onde o sol nascia, onde o sol se punha, era o Império Britânico. Meu Deus do céu. Ou seja, é magnífico o Império Britânico. Significa que funcionou, né? E os caras estão discutindo política 400, 500 anos atrás, enquanto nós estamos aqui engatinhando, isso é outra história, mas tudo bem. Verdade. E aí, olha que ironia, cara. E depois, principalmente depois da União Ibérica, né? Você tem muito mais propriedade para falar. Espanha e Portugal, principalmente depois da União Ibérica, só ladeira abaixo. Até hoje, né? Até hoje, eles que estavam no topo do mundo naquele período ali, dos meados do século XV para o século XVI, né? E aí chegaram no ouvido do Papa, não deixa não. O cara dá faz tudo isso aconteceu, a Inglaterra se torna a Inglaterra, é a Inglaterra que vem de forma indireta colonizar os Estados Unidos, e enfim, tem a história toda da independência americana e os colonizadores americanos. Até os caras que são colonizados pela Inglaterra prosperaram, a própria Inglaterra prosperou, e a Espanha e Portugal caiu em decadência. Meu Deus do céu. É interessante isso aí que falaste. Essas ligações que acontecem... Isso aí seria... A gente até está se alongando um pouquinho. Talvez é derivado da temática, apesar de não estar conectado totalmente àquilo que nos propomos a falar, mas a Inglaterra ela tem uma questão que é o povo, né, da Inglaterra. Né? Aí a gente pode discutir isso em outro momento, né, que é o povo definindo os destinos da nação. Então você tem a estrutura política, rei, parlamento, mas você tem um povo que, de certa maneira, guia os destinos. Né? E talvez o mais recente exemplo
tenha sido o referendo pela saída da União Europeia. Não, Porque mesmo que você diga assim, a saída da Inglaterra da União Europeia foi e será, porque é muito recente, né? Será bom ou será ruim, eu concordo ou discordo. Mesmo que você tenha opinião divergente, não dá para negar que tudo isso ocorre porque o povo vai lá e decide.